Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminatis e hoje a gente vai propor um exercício um pouco diferente. Assim. Vamos supor que você que está assistindo a gente acabou de entrar no mundo da magia, né? Então você estava na fila lá tomando hóstia, comendo sua hóstia, participando do culto. Aí viu que o pastor pegava e gastava o dinheiro com prostitutas, e aí o pastor ficava rico e a comunidade pobre, você achou que aquilo ali era meio picareta, e aí você falou, vou ir para a magia, o mundo da macumba. E aí você cria uma conta no Instagram, no TikTok, e aí você começa a pesquisar sobre magia e macumbas, e aí, de repente, o algoritmo lhe apresenta um guru ou um Instagrammer de influencer de magia. Como é que você, que não sabe nada, vai conseguir identificar pelo menos umas bandeiras vermelhas para saber se aquele influencer que o algoritmo lhe apresentou, que tem milhões de moscas ao redor, serve para alguma coisa? Então, seja bem-vindo ao Boteco dos Illuminatis. Antes de você começar, dá like, segue o sininho, essa entrevista 590. Então, a gente tem 589 entrevistas de 1h30 com gente que realmente sabe o que está fazendo. Então, a gente já vai falar sobre isso no final. Mas antes, para esse episódio especial, diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui em Kombawa, para quem está no Brasil. Konnichiwa, chovendo à tarde, isso em outro horário. Vai ser maravilhoso falar desse assunto, porque é sempre polêmico e é sempre muito bom. Do reino da bruxaria, André Correa. Saudações, seres humanos. Vai ser muito bacana falar sobre isso, levantar as bandeirinhas amarelas e vermelhas aqui e dar um alerta para quem está chegando ou para quem já chegou, mas ainda está comendo mosca. Então, fica atento que vem informação. E diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? E até, inclusive, dar um destaque nessa parte final da fala do André, porque tem muita gente que está há muito tempo aí no caminho da magia e ainda papa mosca, né? Ainda está caindo em muito conto do vigário. Bom, acho que a gente podia começar, na verdade, dando umas definições, assim, o que é o buscador, a vítima e o otário. Que isso faz parte do jargão dentro dos marmoteiros e dos picaretas, inclusive eles falam essa linguagem, então eu acho que seria legal apresentar para o ouvinte isso. Vamos começar por aí, então? Então vamos lá. O buscador é uma pessoa que quer melhorar de vida. Então você está aqui, você está querendo magia, você quer se tornar uma pessoa mais sábia, você quer conseguir novas oportunidades, melhorar no seu emprego, adquirir conhecimentos e adquirir estudos. Então, isso acho que a maioria da galera que vem aqui no meio está buscando isso. Aí nós vamos ter as vítimas, que são os caras que entram de boa fé em várias seitas e grupos, e o cara caiu lá por ingenuidade mesmo, né? A pessoa não sabe, você não tem capacidade para você diferenciar alguém que sabe do que está falando de um babaca que está lendo um teleprompter do chat GPT. Então, você não tem como saber se aquela pessoa sabe ou não, ou se ele é um ator. Então, essas pessoas caem vítimas desses golpes e acabam parando em seitas, né? A gente tem aqui, se você clicar dentro das playlists, a gente entrevistou várias pessoas que saíram de seitas e a gente já passou várias dicas sobre como funcionam, como é que elas agenciam pessoas, love bombing, como é que funciona, métodos para não te deixar sair desses grupos, e etc. E aí tem a terceira categoria, que são os otários. Então, na definição jurídica, o otário, na verdade, ele quer ser mais esperto que o malandro, e aí ele sofre o estelionatário porque, por exemplo, ele quer comprar um bilhete premiado baratinho, e aí ele descobre que o bilhete premiado é falso. Né? Ou ele quer comprar a Torre Eiffel. Né? Aliás, na história, isso já aconteceu 3 vezes, né? Pessoas que compraram a Torre Eiffel, compraram a ponte do Brooklyn. Né? Então, o otário, ele sempre quer ser mais malandro que alguém. Então, ele quer, tipo, fazer uma amarração na mulher para comer a mulher, ele quer separar o casal, ele quer matar o inimigo, ele quer fazer alguma coisa maléfica porque ele quer levar vantagem em tudo.
Então, essa aí é a definição do otário. E quando a gente tem um otário, a gente tem um malandro, porque todo dia sai de casa um otário e um malandro. Quando eles se encontram, sai pacto. Então, acho que eu dei uma boa comecinho, né? Como é que a gente pode partir daí? Cara, eu acho que, pelo que você falou, acho que todo buscador, ou melhor, todo otário já passou pela fase de buscador e de vítima. Né? Porque todo mundo começa buscando alguma coisa. Alguns querem atalho e alguns querem, de fato, conhecimento. Então, se você é um buscador, mesmo que muito inexperiente, 13 anos, viu a primeira vez, abriu o Google e viu a primeira vez lá sobre ocultismo, bruxaria, tarô e coisas do tipo, e aquilo te encanta. Então, você é um buscador. Buscadorzinho, mas é um buscador, né? E aí você cai no conto do vigário e você acaba pagando por um negócio que não vale. Você é a vítima. Só que se você continua repetindo aquela burrice de ficar caindo várias vezes, gosta de ser enganado, você acaba se tornando um otário. E o problema é que às vezes o otário faz, o estelionatário faz com que o otário se sinta importante, reconhecido e acolhido, te dá um título, te dá um diploma, né? E isso faz você se sentir pertencente. Então ele faz a manutenção da sua imbecilidade, né? E isso faz com que você se sinta mais acolhido. Uma coisa engraçada é que eu nunca conheci o estelionatário ranzinza, né? Eles são todos amáveis, o lero-lero dos caras é maravilhoso. Eu já conheci ranzinzas que são estelionatários. Agora, o estelionatário ranzinza, nunca. Uma coisa que o André trouxe, né, mas eu acho interessante a gente pegar. A pessoa que se torna uma vítima, né, vamos tirar o otário, né, vamos pegar a vítima em si. A vítima, ela é um buscador que caiu num lugar errado. Né? Quando a gente começa dentro de qualquer coisa, o nosso nível de sabedoria, né, a quantidade de informação que a gente tem a respeito daquele assunto é zero. Né? Você até pode querer trazer alguma bagagem antiga para aquele ponto em si, mas você não sabe nada. E é importante que você parta desse princípio. Né? Você não sabe nada daquilo que está sendo apresentado para você. Quando você se depara com um assunto que é um assunto complexo, e magia é um assunto complexo, você tem que ter 4 pés atrás. Você não pode ter só 2 pés atrás, não. Você tem que ter 4 pés atrás. Porque você precisa entender o que está acontecendo ali. Você precisa ir por analisar o que significa cada palavra que aquela pessoa está dizendo, se aquela frase faz sentido ou não. Você tem que ter um grau mínimo de compreensão de texto. E quando eu falo compreensão de texto, parece que é só você ler o prompt da pessoa. Não, porque o texto é tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você expressa. Você observa se a pessoa está usando um acessório que parece ter saído de uma novela B, né? Tá trazendo alguma coisa, você já começa a perceber que tem algo errado ali, né? Que parece muito suntuoso, mas é algo feito de uma maneira não muito interessante. Isso não significa que um vídeo simples seja de um marmoteiro, né? Porque o marmoteiro ele vai tentar transparecer que ele é mais do que aquilo que ele é de fato. Então, às vezes, ele tem recurso e vai ter um caldeirão de bronze para ele poder fazer lá as coisas dele. E, às vezes, ele só vai ter um baco que lembra o cetro da Saori do Cavaleiro do Zodíaco. Às vezes tem uns marmoteiros que tem uma cópia da Arca da Aliança com eles. Né? Verdade. Até porque isso se vende pela internet, inclusive. Tem um site para pastor que você compra a Arca da Aliança para você ter. Você tem um monte de coisa que você consegue comprar e adquirir. Você não precisa nem buscar esses caras. Você vai direto nesse site e você adquire a sua réplica da Arca da Aliança e faz seus rituais com ela sem problema nenhum. Não, brincadeira, não faça isso. Mas é importante que a gente tenha em mente que a gente está num processo de aprendizado. Só que todo processo de aprendizado tem que passar pelo crivo da razão. Você tem que observar se aquilo faz sentido ou não. Então, antes de você enveredar para um lugar, gostei do papo daquela pessoa, procura outros lugares também, procura conversar com amigos seus para saber se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Né? Não chega e entra direto. Até pode se inscrever no canal, até pode dar o like que você gostou, porque você está gerando interação com aquilo, mas entenda que
para você investir de fato em alguma coisa, leva tempo. Não é só porque você viu e você pode entrar de qualquer jeito. E aí a gente começa com a nossa primeira bandeira vermelha do dia, que é tipo marqueteiros do esoterismo, né? Como o Jacobina falou, a maioria dos caras que a gente entrevistou que tinham 30, 40 anos de prática e tal, eles tinham uma webcam porcaria e um sistema de som mais ou menos, né? E ao passo que a grande maioria dos, a gente vai chamar de magista da pandemia, né? Que eram os caras que antes da pandemia não existiam, e aí de repente na pandemia o dinheiro faltou e a magia brotou. E aí o pessoal faz chover, né? E aí esses caras saíram de marketagens mesmo. Então você vê, às vezes, uns negócios lindos assim, né? Feito com inteligência artificial, umas imagens, umas frases de efeito copiada daqui e dali. Então isso chama a atenção. Então quando tá muito, a gente chama de eye candy, né? Tá, tipo brilho nos olhos, tá? Apelação para o emocional, e geralmente isso arreca muito seguidor, né, no Instagram. Já é um aviso, principalmente se a pessoa não aparece ela mesmo falando, né? Uma das coisas que eu dou de dica é procura pessoas que fazem os vídeos conversando e falando, para ver se a pessoa tem vivência, né? Mas se ela nunca aparece, é sempre uns vídeos com imagens motivacionais, coisas rasas e tal. Vamos pôr uma bandeira amarela, vai, não vamos dar uma bandeira vermelha ainda, mas já é um aviso. Dentro dessa questão da pessoa falando, Marcelo, uma coisa que eu acho interessante a gente prestar atenção, né, resgatando a ideia que o comentário que eu falei sobre compreensão de texto. Presta atenção se na fala daquela pessoa, seja no mesmo vídeo ou seja em outros vídeos, ela é coerente com o que ela está dizendo. Né? A gente já entrevistou pessoas aqui que acabaram sendo cortadas, ou seja, a entrevista não foi para o ar, ela ficou fechada, porque a gente pegava a pessoa, a gente fazia uma pergunta para a pessoa vinha e apresentava uma resposta. Na pergunta seguinte, ele negava aquilo que ele tinha dito como resposta, como se fosse o certo. Né? Num primeiro momento, você pode, se você não presta atenção, você fala, nossa, 2 respostas que são perfeitas, mas elas entram em contradição entre si. Então é importante que você tenha também esse gancho para ver se a pessoa está vindo numa coerência. É claro que ela pode mudar de ideia, ela pode fazer uma série de coisas, mas você não muda de ideia necessariamente de uma hora para outra. Né? Você não defende A e logo na seguida você defende B. Né? Você tende a ter um meio do caminho ali dentro desse processo, né? E fazer os cortes de fato do que você está querendo expor. Fantástico. A parte de adereços também é muito boa. A gente falou da Arca da Aliança e tal, mas normalmente tem umas outras paradas. O pessoal fica muita fantasia, né? Se parece que vai para um desfile de carnaval ou se trabalha num circo e está tentando te vender ingresso para o circo, provavelmente é um circo. Então, é muito engraçado, você pode até dar risada. Tem gente que berra, tem gente que passa frango pela... Já vimos de tudo por aí para chamar a atenção, porque infelizmente o algoritmo, hoje em dia, ele não vive de inteligência, de profundidade, de sabedoria. Ele vive de likes, né? O algoritmo vive da sua atenção. A sua atenção é o que vale. Então, quanto mais... desculpa aí, André. Quanto mais palhaço, quanto mais vestido de apresentador de circo a pessoa tiver, quanto mais berrar, quando pôr música. E essa fala, a Pri me passou esses dias que parece que a maioria dos marmoteiros que fala gritando é porque no negócio de dopamina do TikTok, se você gritar, parece que dá mais dopamina. Então virou meio que uma regra que cara que não tem conteúdo berra. Então está cada vez, infelizmente, mais comum gente que aparece dando grito e chamando. Então, isso também é uma bandeira amarela quase vermelha, porque você vê que a pessoa não tem nada para apresentar, ela só está berrando. A gente vai partir para a parte espiritual também, que aí cai na parte dos otários, que é, por exemplo, esse é mais uma birra pessoal minha, que é, se tiver em qualquer lugar do grupo que faz amarração, já é uma bandeira vermelha gigante. Porque na melhor das hipóteses significa que aquela pessoa não tem nenhum escrúpulo e é muito complicado e problemático você entregar sua vida espiritual na mão de um cara que vai fazer um estupro astral, né?
Que basicamente, eu estava conversando com o André antes de vir para cá. Se no mundo físico eu pagar o André para ele segurar uma mulher, para eu ir lá dar uns beijos nela, eu acho que vai todo mundo preso. Por que que no plano astral é diferente a ética? Né? Então, se você... E aí, cai no caso também, às vezes quem está assistindo isso aqui está desesperado porque tomou um pé na bunda, amor da vida, e é sempre umas pessoas complicadíssimas, né? E aí, onde entra o dinheiro, entra o otário, e aí tem sempre um vendedor de pacto para ajudar. E geralmente é caríssimo esses negócios, e aí, na imensa maioria das vezes, não funciona. Pode falar, André. Era exatamente aí que eu ia chegar. Na maioria das vezes não funciona, e a culpa é do otário, porque o cara que vendeu o pacto vai falar: você não teve fé o suficiente. Ou então ele fala, a vítima está protegida, ou então ela fala assim, ela está com alguma pessoa que viu isso e fez um trabalho. Então Temos agora, que em vez de você reforçar. pagar R$ 1.000, você vai ter que pagar R$ 5.000, porque ela fizeram um trabalho para proteger a sua vítima. E aí começa esse tiroteio, né? Aquele Irã versus Israel. Cada um vai mandando os mísseis para os lados, e claro que esses mísseis custam muito dinheiro do otário. E geralmente não tem nada do outro lado, simplesmente falhou, porque o cara não sabe fazer a magia. Porque se funcionasse, a gente ia considerar o cara um criminoso. Se não funcionasse, ele é um charlatão. De qualquer maneira, uma pessoa que se oferece para fazer a amarração já está no ralo do esoterismo, do ocultismo, né? Dica de amigo: se você quer comprar uma amarração, eu recomendo que você pegue esse dinheiro e pague 6 meses de terapia, que vai ser mais útil. Com certeza. E lembre-se de uma coisa, né? Pelo menos meu pai já falava para mim quando era pequeno: não faça com o outro aquilo que você não quer que façam com você. Né? Entenda, se você vai procurar um cara para fazer amarração ou para fazer alguma coisa para atacar uma outra pessoa, lembre-se que essa pessoa, nesse cara que você procurou, pode fazer para você também. Então, se você vai seguir esse cara, vai ter esse cara como um líder, lembre-se que esse cara pode se voltar contra você também. Exatamente. E tem um outro ponto que é mais grave ainda, que eu estava conversando com o Robson e com o André antes, que geralmente esses pais de santo, essas mães de santo, que também tem muita mulher que faz amarração, aliás, tem um monte, né? Eles estão sempre metidos na merda, porque eles fazem feitiço para fuder o amiguinho, para roubar dinheiro de não sei quem, e é tudo uma grana. E obviamente que isso esbarra em egrégoras e tal, então o fumo que volta para esses caras geralmente é muito grande. E aí o que acontece é que ele pega um otário que acabou de chegar no terreiro, no templo, e ele propõe um pacto, propõe alguma coisa, tal, e faz uma quartinha e tal. E o que acontece no final das contas, depois de toda aquela beleza do Mágico de Oz, é que ela vai roubar as suas entidades para trabalhar para ela. Então, a hora que vier o fumo, o Pai de Santo não vai querer receber o fumo no traseiro. Ele vai pôr as suas entidades para levar fumo por ele, porque ele não é trouxa. O otário não é o malandro. E o malandro vai pegar as entidades, os Exus, as Pombagira, todo mundo que trabalha ali com o cara que foi lá procurar amarração, porque é óbvio que ele precisa fazer isso, porque vai que a Pombagira dá uma intuição para o otário sair dessa, que é uma roubada. Então, a primeira coisa que o pessoal geralmente é pôr esses Exu para trabalhar. E aí você vai ficar sem defesas. E aí o que acontece geralmente com quem está nesse tipo de lugar? A vida desanda. Então, se por acaso você caiu aqui nesse programa, não foi o algoritmo, foi o seu sagrado anjo guardião que fez você cair nesse episódio especial do Mayhem. Então, se você estava pensando em fazer aí um pacto com os senhores da mentira, alguma parada do gênero, é muito complicado. Depois o Robson vai falar um pouquinho sobre pactos de prosperidade coletivos, como é que eles não funcionam. Mas é uma expressão, porque você fica tentado, cara. O atalho, ele é muito seduzente. Seduzente, existe essa palavra? Sedutor, né? O atalho é muito sedutor, cara. Não existe atalho. Quem não gostaria de pegar e comprar um pacto e ficar musculoso? Ninguém gosta de ir para academia. Ninguém gosta de fazer dieta. Ninguém gosta de se esforçar. Então, é aí que junta a mamata do malandro. E no esoterismo tem muito disso aí.
Então, flags totais quando você for apresentado ali diante ali do seu algoritmo, assim. Foto de trabalho que parece muito estranha, assim, muito cheio de rebusqueio, muito Florença. Gente que está sempre falando, Satã me protege, faço de tudo, derrotamos tudo, né? E principalmente a promessa que o Robson já avisou aqui, fique rico rápido, que esse aí é o maior, não é bandeira preta, não é nem vermelha, de bandeira com a caveirinha do lado, assim. Parece milagre, parece muito bom, parece milagroso e fantástico da magia, certeza absoluta que é golpe. Na vida real, se te ligam e te oferecem dinheiro, para você fazer um empréstimo ou qualquer coisa, 100% das vezes é golpe. Por que você acha que no mundo astral vai ser diferente? Pacto com o banco também é tão ruim quanto com o diabo, gente. No Brasil, então, com os juros que nós temos, e só para lembrar vocês que mamão, ou mamon, como o pessoal gosta de falar, em hebraico significa dinheiro. Não é uma entidade, galera. Então, por favor, quando se utilizam daquele versículo bíblico que você deve servir a Deus ou a mamon, não estão se referindo a uma entidade, estão se referindo a servir a Deus ou a materialidade. Então, pelo amor de qualquer coisa que você considere sagrada, Mamon. Entenda que ninguém vai vir te oferecer dinheiro para você ficar rico por R$125 de um ritual coletivo. Tipo, sério mesmo? Você acha que você foi bondoso com o valor, hein, Robson? Não, eu já vi por menos, mas é que eu quero colocar um patamar mínimo para essa galera. Eu ainda tenho essa bondade. É aquela velha questão, se funcionasse esse pacto de prosperidade, a pessoa já era milionária, ela não precisaria ficar vendendo pacto de prosperidade. Então eu não sei como é que as pessoas não percebem isso. Pega R$125 e gasta em raspadinha, a chance de você ficar rico é maior ainda. Então, esse é outro red flag ali, os vendedores de... E o pacto coletivo, ele tem outro negócio, né? Como é que funciona um pacto coletivo? Vamos supor que a gente vai fazer um ritual coletivo assim, eu, o André, o Robson e o Paulo Jacobina. De, sei lá, um sabá, por exemplo. Cada um deveria fazer na sua própria casa, com o seu material, com os seus rituais, e a gente ia fazer um pacto de consagração, de qualquer coisa que seja. E cada um de nós vai receber aquilo que fizer a magia, para resolver o seu próprio problema. Você percebe que a hora que você entrega isso para um ritual que é coletivo, você pega todas as zicas de todas as pessoas que estão participando do pacto, e aí quem vai resolver esse pacto é a energia resultante do ritual de todo mundo que fizer aquele pacto. Então vamos supor, eu tenho uma zica, o André tem uma zica, o Paulo tem uma zica, o Robson tem uma zica. Nós 4 temos 4 zica. Nós vamos fazer 4 rituais, cada um na nossa casa, e a gente está numa egrégora aqui. Então vai ter o ritual do André, o ritual do André, o ritual do Paulo e do Robson. Então a gente vai ter 4 rituais versus 4 zicas. Se você estiver falando de 4 magos experientes, provavelmente vai resolver, vai sobrar energia aqui. E a gente vai resolver esses problemas. Agora, vamos falar de você que está pensando em fazer um pacto coletivo. Imagina que você vai estar juntando aí 100 pessoas, 500 pessoas, 230 pessoas. Um mais fudido que o outro. Quanto que essas pessoas conhecem de magia? 0. Então você vai ter assim 100, vamos supor, 100 pessoas vão fazer um pacto coletivo de prosperidade. 100 zicas para resolver. Desemprego, doença, problema, papapá. 100. Quantos vão fazer o ritual para resolver esse problema, para a matemática bater? Só o garanhão do Instagram, né? Isso se você for bondoso, se ele fez. Isso se a pessoa fizer, né? Se a mulher fizer o ritual. Eu estou considerando que a pessoa vai fazer. E ela não vai fazer porque ela não é louca. O malandro é malandro, o mané é mané. Então, geralmente, ele vai fazer talvez uma vez e tirar uma foto e falar que fez e tal. Porque você acha que qualquer pessoa, qualquer mago sério, vai querer pegar 100 zica no traseiro, cara? Não vai querer. Então, para você assumir a bronca dessas 100 zicas,
a pessoa tem que ter um poder Saiyajin. E a gente já sabe que não tem, cara. Ninguém aguenta isso. Né? Quando vai em terreiro, tem que... Para a pessoa que está assistindo ter uma ideia de também comparação. O terreiro funciona como? Você tem assistência lá, que vai ter umas 100 pessoas que sejam. Mas você tem a mediunidade da casa, que vai ter tipo uns 20 médium, com umas 100 entidades trabalhando em volta, com um monte de trabalho que vai ser feito, e aí cada uma zica, a entidade ajuda. Vai embora. Então não é um ritual em conjunto para tipo pegar 100 zicas de uma vez por todas. Porque isso aí também não daria certo, o terreiro ia afundar. Então, num terreiro, existe o processo de aquela lutinha, uma zica de cada vez. Agora, no pacto coletivo, o cara tá falando, olha só, dia 10, depois que todo mundo recebeu o pagamento, repara que esses pactos coletivos é sempre uns dias depois do dia que o pessoal recebe. Então, isso é um outro bandeira vermelha. Se chegar lá pelo dia 5 do mês, né, dia 10 do mês, quando vira cartão e tal, começa a brotar esses pactos coletivos de riqueza. E aí, o que funcionaria? Se funcionasse, o cara tinha que ser um Godzilla e ele ia resolver todos os zicas e todo mundo ia ficar rico, salvo ali. No mundo real, a pessoa ia se matar, porque ninguém pega para resolver uma treta dessas. E o que acontece é assim, duas coisas. Lembra dos otários que fizeram amarração e foram fazer pacto? Adivinha no cu de quem que vai essa zica? Do cara que foi lá buscar serviço e deixou as entidades dele trabalhando. Então é assim que funciona. Na magia não tem segredo, cara. É matemática pura astral. Como é que era? Pode mais, chora menos. Então, basicamente funciona. Falei alguma besteira, Robson? Não falou não. E é importante lembrar que desses 100, não vai ter 100, tem 100 pessoas, não vai ter 100 problemas. Porque o mago que tem um problema é um cara que conseguiu resolver já grande parte da vida dele. Tá quase iluminado. Tá quase iluminado. Essas pessoas que estão entrando nesse rolê, provavelmente, se tem 100 pessoas, vão ter pelo menos uns 200 problemas aí no meio. Né? Exatamente. E aí vem uma outra coisa também dentro dessa questão, né? O Marcelo usou o exemplo do cara ser um Super Saiyajin ou Godzilla ou alguma coisa muito, muito sinistra que consegue resolver qualquer coisa. Presta atenção no vídeo dessas pessoas, quando eles batem muito no peito e dizem eu sou tal coisa, eu faço tal coisa, bota do ladinho. Imagina o seguinte, você acabou de conhecer alguém e a pessoa fala, confia em mim porque eu sou confiável. Provavelmente a pessoa não é confiável. Né? A pessoa não precisa dizer o que é. Se ela está dizendo o que é para você, provavelmente ela quer te dar um golpe. Né? É possível que não, que ela só seja uma pessoa com um ego muito grande, mas provavelmente ela quer te dar um golpe. Então preste atenção que a pessoa vai estar falando mais sobre práticas, sobre conhecimento, sobre uma série de outras coisas que não ela. E quando necessário, ela traz uma bagagem antiga para validar determinada questão. Né? Uma ancestralidade, uma linha de discipulado, alguma coisa nesse sentido. E também não cai na ideia de que a pessoa falou, eu tenho 20 anos de tal coisa. Quando eu dou aula lá na Rosa Cruz, né, lá na FRA, eu costumo falar, principalmente para quem já é iniciado, eu falo, eu não quero saber quantos anos de FRA você tem. Eu quero saber quantos minutos de prática que você tem. Porque você pode ser iniciado em alguma coisa, você foi iniciado lá na adolescência, já está com 80 anos de idade e nunca praticou. E você fala, não, eu sou iniciado há 80 anos. Mas quantas práticas você de fato tem? Né? Então é importante que a gente preste atenção nisso. E você vai perceber quem pratica e quem não pratica pela postura, por como se comporta. Né? A pessoa não fala dela, ela fala de conhecimento, ela quer transmitir conhecimento. Ela não quer puxar o foco para ela em si. André, muito importante aí o que o Paulo falou sobre a pessoa falar sobre conhecimento. Quem fala de pessoas está buscando engrandecer o ego, quem fala de conhecimento está querendo transmitir uma ideia, alguma coisa. Então isso aí que o Paulo falou é muito importante. Desculpa ter cortado o André. Não, o Paulo foi falando, para você ter uma noção, isso me lembrou uma cena do filme Psicopata Americano.
na hora que está todo mundo comparando o cartão de visita, em que um quer mostrar que é melhor que o outro, em que eles estão quase que dando carteirada um no outro, e todo mundo é vice-presidente da empresa, né? E todo mundo mostrando o meu é de papel, não sei o quê. Presta atenção nisso, né? Porque a pessoa vai mostrar o quão vaidoso ele é. Geralmente vem com uma porrada de titulações mágicas. O cara vai tacar as iniciações dele. O cara ele vai querer mostrar que ele é herdeiro tradicional de uma linhagem super rara. E para quem não conhece, vai ouvir nomes diferentes, titulações mágicas incríveis, Warlock. Vai ouvir uns negócios. Geralmente o cara vai ser grão-mestre das ordens que a pessoa mesmo inventou, né? É o que eu falo, você vai ser CEO de MEI. Né? Você é chefe da própria empresa, você trabalha sozinho e você é CEO. Você vai ser o grão-mestre da empresa que você criou. Né? E é isso. Né? E se o cara tem a lábia, o cara vai dobrar, vai ter alguns sectos ali que seguem ele fielmente, e aí a seita está estabelecida, porque para isso daí virar um problema maior é muito fácil. Isso é muito fácil. Ordens iniciáticas também é um outro ponto, porque quem está de fora, né? Esse vídeo está sendo feito para pessoal que é iniciante. Se o cara falar que ele faz parte das Drubals Spaces, eu nem entrei na parte do ET ainda. Sei lá, uma ordem que mistura a Wicca com o ET. E, cara, você não tem como saber se essa ordem. Por isso que a gente pegou, nesses últimos anos, os maiores charlatões que a gente explanou assim e saíram foi quando o cara começa a fingir que é da maçonaria. Porque lá na maçonaria você tem um código, registro, carteirinha, loja, você tem o venerável, você tem que conferir tudo. Rosa Cruz também, da Fra também. Se o cara aparecer falando que é da Fra, a gente descobre se o cara é ou não em 5 segundos. Então joga uns nomes esquisitos que ninguém nunca viu, umas tradições que ninguém nunca ouviu falar. Digita no Google. Isso é uma outra coisa. Se você escutou um nome esquisito em algum lá no Instagram, não existe só Instagram e TikTok na internet. Existe um lugar chamado Google, que você pode ir lá e digitar os nomes que a pessoa falar que tem grau, que tem ordem, não sei o quê, e dá uma pesquisada, cara. Não sai daquela bolha. Uma coisa que é interessante de falar também é que, assim, tudo o que a gente conhece, desde as ordens mágicas, as tradições, tudo isso foi inventado em algum período histórico. O problema não é você inventar uma coisa nova. O problema é você não dizer que você que inventou. O problema é você criar alguma coisa e querer levantar um pedigree inexistente para justificar aquilo que você criou. Se você fala, olha, estou criando um grupo de práticas que eu sistematizei, legal, válido. Né? Você Inclusive, não a gente já entrevistou vários. Já, então, assim, isso é ok. Né? Agora, quando o cara fala, olha, estou inventando uma tradição de bruxaria céltica, eu estou cobrando R$6.000 por iniciação. E vem da Atlântida, a linhagem. Cara, e assim, isso eu vi. O cara tinha o site no contexto se apresentando e no final tinha a assinatura dele à mão, assim, na tela, assim, e tinha um monte de símbolo no final, inclusive os 3 pontinhos. Né? E aí eu chamei ele no Facebook e fiz uma pergunta para ele lá, ele não soube responder. Né? Eu falei, mas e o negócio? Não, é uma coisa minha, do meu pai, do meu avô. E aí você já saca que o cara tá inventando um monte de coisa e que o cara não conhece absurdamente nada, absolutamente nada. Então você pega um mentiroso com uma pergunta. Então fica muito A gente pega o mentiroso com uma pergunta, né? Mas a pessoa que está em casa, o que acabou de entrar na magia, ele não conhece, né? Sim. Se o cara não é iniciado, fica complicado. Essa é uma das partes mais complexas, né? Porque papel aceita tudo e TikTok aceita mais ainda, né? Deixa eu colocar uma questão aqui. Nenhuma ordem séria chancela nenhum trabalho mágico de mago individual. Isso é uma coisa importantíssima deixar claro. Rosa Cruz, maçonaria, qualquer ordem magística, mesmo a Golden Dawn, não apoia e não chancela trabalhos mágicos de ninguém.
Então, a pessoa vem falar, eu sou mago de tal ordem, não quer dizer qualquer coisa dentro desse tipo de aspecto. Então, pessoal, é só importante mencionar para vocês que se alguém está querendo se valer do fato de ser grau alguma coisa de qualquer ordem, isso não capacita ela ou não, pelo menos não deveria, colocar ela como alguma coisa para vender trabalhos mágicos, tá? Então, entendam isso. Nenhuma ordem vai estar lá validando o trabalho de um magista individual que está vendendo trabalho na internet. Isso é muito importante. Tem um ponto nessa questão que o Robson está trazendo também, que eu acho importante a gente destacar, é a forma com que essas pessoas elas se relacionam com você, ouvinte, né, com o público em geral, em relação à transmissão de poder. A gente o Marcelo já falou sobre ritual coletivo, não esquece o ritual coletivo porque já foi dito. A pessoa vai falar, não, vem estudar comigo, vem fazer parte do meu grupo, que em uma semana você está fazendo tal coisa, ou que em um mês você está fazendo tal coisa. Bota o pé atrás e volta. Você até pode aprender movimentos dentro de um ritual, mas isso não significa que em uma semana você sabe fazer um ritual. Você tem que ter uma bagagem, você tem que ter uma transmissão. É claro que quando você tem mais bagagem, você consegue pegar uma coisa no início e você se desenvolve com mais facilidade. Mas se você está começando agora, você não vai aprender logo no início. Você vai ter contato com algum conhecimento, você precisa se conhecer. E tem uma outra coisa também que a gente estava conversando aqui antes da gravação, que é a questão da própria responsabilidade do próprio mestre, né? Aquele que vai te iniciar. Né? A pessoa ela que está querendo iniciar todo mundo, ela ou é um sem noção, que não tem responsabilidade nenhuma, ou ela está buscando, de fato, só se enriquecer, ela não está te iniciando em nada. Eu pego, por exemplo, o caso, quando a gente fundou o Pedra de Afiar, né, a gente estabeleceu, a gente tem iniciação no Pedra de Afiar? Tem. Leva 3 anos para você conseguir passar por isso. Por quê? Porque a gente precisa te conhecer. Os membros da associação precisam te conhecer, precisam saber quem você é, precisam conviver com você minimamente, para que eles entendam, não, essa pessoa vale a pena a gente chegar e botar a mão no fogo por ela. Essa pessoa não vale, a gente vai lá e nega. Se a pessoa está abrindo para você, fala, não, venha se iniciar agora, venha fazer um pacto agora, venha fazer alguma coisa assim, ela provavelmente só quer o seu dinheiro. Então, fique atento com essa transmissão de poder de maneira muito fácil. Isso na bruxaria é muito comum, né? Esse é uma outra bandeira vermelha, quando já vem aqueles anúncios lá de tipo, inicie-se bruxão das trevas no final de semana. Quando vem um anúncio já falando de iniciação, já é um problema enorme, porque assim, o seu interesse é o conhecimento, ou vou colocar assim, eu lembro de você falando, ou é a faixa branca, né? Ou é a iniciação. O que você quer? Você quer conhecer as coisas? Porque a iniciação, no fim das contas, se você for parar para ver, a gente conversa em alguns grupos de bruxaria que a iniciação ela é um processo, ela não é um dia, ela não é uma cerimônia. Você vai sendo iniciado no processo. Tem um dia que você vai falar, olha, a partir daqui nós vamos passar para outra fase. É isso. E aí você continua com o seu processo, mas é só a marcação de tempo. Né? Se você está vendendo a iniciação, é como se você estivesse pulando toda a etapa para vender só o certificado. Né? Isso já é um absurdo muito grande. Inclusive, muita gente, acho que a bruxaria ela atrai muito jovem. E a molecada chega muito novinha, 12, 13, 14, 15 anos na bruxaria. E às vezes chegam muito carente de acolhimento. E isso eu vejo de uma forma muito perigosa também. Porque as pessoas, elas vendem, você quer fazer parte de alguma coisa, você quer ser acolhido por alguma coisa, e aí não é só a questão do financeiro, não é só a questão do dinheiro, é a manipulação da pessoa, a manipulação emocional, e você vê isso de uma maneira cada vez mais gradativo e se tornando um problema cada vez mais profundo, porque a pessoa se isola do mundo, a pessoa acredita que aquela é a família dela, a família, os amigos de fora não valem mais nada, ela se dedica somente àquilo.
Então, ela recebe um acolhimento em troca da alma, né? Você dedica a sua vida em função daquilo e você vira o joguete. Você vira um serviçal daquele grupo, né? Mas isso que você trouxe, André, embora seja muito importante, é algo que a pessoa só vai se dar conta no segundo ou no terceiro momento, né? Ela dificilmente vai se dar conta no primeiro momento. Mas, de qualquer forma, é fundamental que a gente tenha essa noção do que a gente está procurando de fato, né? Se o algoritmo apresenta, né? O que o André falou é importantíssimo, mas você só vai perceber se você já estiver dentro da seita, né? Eu digo a ideia é quando vier aquela propaganda assim, Coven tal, ordem de não sei o que das bruxas que vai fazer acontecer e você vai voar e você vai deslizar no sapatinho igual a jovens bruxas e tal. Aí você, opa, espera aí, né? Tem que tomar muito cuidado com essas promessas. Eu penso muito em Kung Fu MMA. Cara, se você está assistindo e tem um cara prometendo que você vai entrar no ringue e bater em todo mundo com uma semana de treino, você não ia achar picareta? Por que o cara que está falando que se você fizer lá o curso de uma semana, 2 meses, ou entrar no grupo das bruxas, dos magos, dos bruxão, em uma semana você vai estar conjurando Lúcifer, você acha que vai funcionar, cara? Pesa isso do mundo astral com o mundo físico, porque o esforço para você fazer realmente alguma coisa dentro do mundo astral demanda tempo, demanda energia, cara. É igual você querer lutar no octagon. Demanda treino, demanda energia. Aqui tem muito RMP para fazer, tem muito exercício de visualização para fazer. Lá tem muito abdominal para fazer, tem muita flexão de braço para fazer. Não dá para vender superpoderes. Cara, é importantíssimo isso, mencionar. As pessoas às vezes vêm para mim, Robson, quero aprender, sei lá, o Grimório Verum, quero aprender, sei lá, o Lemegeton, quero aprender Goécia. Já querem pegar uma coisa que seria avançada logo de início, e eles ainda têm a petulância de me perguntar, Robson, se eu assistir teu curso, será que eu consigo realizar o ritual na próxima sexta? Sabe? Tipo assim, chega nesse nível de petulância. A pessoa não tem base nenhuma, não tem estrutura fundamental, fundamento nenhum, não aprendeu coisa alguma, e aí ele acha que ele pode vir praticar uma magia, porque ele comprou os materiais numa lojinha esotérica aleatória, nada contra as lojinhas esotéricas, adoro vocês, mas, cara, aí a pessoa acha que ele vai dominar um sistema mágico completo, qual exige preparação, qual exige mediunidade, qual exige intelecto mínimo para funcionar, porque você tem que saber muitas coisas até chegar à operação mágica. Ah, Robson, mas o que você ensina então? Eu ensino o sistema mágico, mas eu também tenho cursos preparatórios. E todo professor consciente, antes de te vender curso de sistema mágico, como eu também vendo, vai chegar para você e falar, mas você tem mediunidade? Mas você tem tal conhecimento? Tipo assim, então, cara, não compra esse agora, compra esse. Por quê? Porque vai ser mais adequado para o seu nível de desenvolvimento, sabe? A pessoa vai te dar opções para o aprendizado real. Isso é muito importante. Então, como o Marcelo disse, essa pessoa chega te oferecendo poder. Ah, com uma semana você vai fazer meu curso, você vai poder estar fazendo pacto com o Lúcifer. Cara, por favor, bom senso. Eu sei que vocês não têm, mas assim, adquiram um pouquinho com esse vídeo. Esse vídeo acho que a gente está cobrindo bem os tópicos. Chat GPT também é um tópico complicado para o Instagram agora. A gente já vai entrar nele. Assim, desculpa comentar assim, e mesmo que você venha achar que você é um ser talentoso e que por isso você vai pegar fácil, você vai pegar... Entenda uma coisa, independente do talento, tudo demanda prática. Vamos sair da magia, vamos para outros exemplos. Você pega um jogador de futebol, vamos pegar o Messi, aí, que vem estourando nos últimos 10 anos, pelo menos. Ah, ele é super talentoso? É, mas ele treina pra caramba para manifestar esse talento dele. Né? Então não pense que porque você é talentoso, porque você tem uma superdotação, porque você pega as coisas fáceis, porque você tem uma super intuição, que você vai conseguir fazer isso de maneira fácil. Você vai precisar se dedicar, sim. Pode falar, André. Ou melhor, vai lá e faz, mas depois volta aqui para contar para a gente o que aconteceu. Né? Que a egrégora bate de volta, né?
Você vai entrar no octógono para lutar com o pessoal? Vai lá, mas volta aqui para contar para gente. Ou no caso do Messi, que o Paulo Jacobina falou, vai lá e joga um jogo de 90 minutos correndo, depois volta e fala como é que foi. É o que eu costumo falar para os meus alunos. Olha, antes de fazer o ritual, estuda bem, pratica bem, esteja preparado, porque para corrigir, vamos dizer, eu vou usar uma palavra feia, para corrigir cagada mágica, é bem mais difícil do que você não ter feito a cagada. Então... É igual entrar no octógono. Depois que você entrou no octógono para corrigir o seu nariz, o seu olho roxo. Mas é bom lembrar que assim, ainda assim vai acontecer. Né? Mesmo preparado, a cagada mágica vai acontecer, ela é inevitável. Se você preparado, a cagada vai acontecer, imagine não preparado, despreparado. Aí o tombo é muito maior, então, né? Que aí a pessoa tá chamando o problema para casa dela. Tipo, não tinha problema e de repente pegou um Goécia e chamou o problema para casa dela. Eu acho que todo mundo que jogou RPG, né, eu falo assim, cara, tenta entender qual nível você tá e tenta entender que o desafio que você está buscando é um desafio que não está no seu nível. Você até pode passar, mas a probabilidade de você passar é muito baixa. Eu gosto de falar na mentoria, cara, que assim, você vai fazer uma festa na sua casa. Tá? Você vai abrir o portão e vai ficar no portão falando, entra todo mundo, né? Você tem que saber quem que você chama para o seu ritual. Você tem que saber quem que você convida para aquela festinha particular que você está fazendo. Não é zona, né? Então você tem que saber como convidar, você tem que saber quem é seu amigo, quem não é seu amigo. Eu estou falando de vida social, não estou nem falando de magia. Se tem tonto que chama gente desconhecida para dentro de casa, imagina dentro da magia, você traçando coisa diferente, que você nunca viu na vida, porque você copiou de um livro, falando um monte de coisa que você não faz ideia do que significa traduzido, né? É uma lista de cagada. Então, assim, saiba para quem você abre o portão, né? Não convide qualquer pessoa que está passando na rua para sua festinha particular. Conheça as pessoas, conheça o sistema, conheça as regras para você saber o que você está fazendo. Aliás, esse é um outro red flag grande que tem, que é nego que põe rituais aleatórios nos perfis lá. Então é ritual para bater nos amiguinhos, ritual para não sei o que lá, e aí a pessoa que você abre e só tem rituais. O TikTok tem um monte desse lixo. E geralmente é tipo, tirei do cu o ritual e não sai para nada, assim. Só que é bonitinho, né? Impressionante. Para quem não sabe nada, impressiona. Então, esse também é um outro red flag grande. Geralmente tem bilhões de seguidores, né? Porque mandraquice dentro do TikTok chama muita atenção. Isso acho que também é um bom red flag. Um guru que, na verdade, só ensina a fazer... Na nossa época não chamava magia, né? Feitiço, simpatias. Simpatias. Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado você entrar no Instagram, às vezes eu tô passando os reels, tem gente que só que grava um vídeo fazendo assim só. Isso também é outro red flag gigante. É nego que não produz bosta nenhuma e só fica mostrando coisa de outra pessoa. O cara só fica apontando, reagindo, bota um texto do lado que tirou de um livro e não manja porcaria nenhuma, assim, é perigoso. E tem uma isso se ele tirou do livro, né? Isso se tirou do livro. É Ctrl-C, Ctrl-V. Agora eu preciso falar. Agora entrou na minha área. Falou de livro mágico, agora eu preciso falar. O que eu vejo de magucho falando que leu tal livro, que está praticando tal ritual, e quando você vai ver a foto do ritual da pessoa é de um nível desesperador, porque a palavra é essa e eu preciso frisá-la nesse nível, de tipo assim, a pessoa fala que pratica tal grimório, pratica tal coisa, aí você vai olhar a foto do ritual da pessoa, aí você fala, é tudo menos isso. Tudo. Então, assim, cuidado, galera. Nem é aquela coisa que as pessoas dizem. Já foi dito aqui, se a pessoa diz, eu sou tal coisa, coloca um pé atrás. Se a foto do ritual está muito bonita, se a foto do ritual parece de novela, é porque provavelmente é só cenografia mesmo.
Não, mas tem umas que eu vi também, que você não sabe se é elemento de ritual ou se é entulho, né? Que tá num cantinho ali, você não sabe se faz parte do ritual ou se é entulho o negócio, né? Putz, aí é sacanagem. É indefinido o ritual. O ritual pelo menos a estruturação ali é bem definida, né? Então, não, ó, vou fazer uma correção aqui, vou me autocorrigir, porque às vezes falta de estrutura não faz com que a magia não aconteça, né? Você não ter estrutura, você não ter condições de ter uma estrutura para montar um altar, não faz com que a magia não aconteça. Mas relaxo, se você tem a condição, e isso é você que vai definir, né? Relaxo, preguiça, falta de estudo, falta de conhecimento, é isso que vai te ferrar no meio do caminho. Você pode ser o cara mais simples do mundo, ter um ritual super humilde, e tudo bem. Vai rolar, dependendo do sistema, vai rolar. Mas agora a incompetência voluntária aí já é uma outra história. E por outro lado também agora a gente tem os pacto e ritual e oferendas feitas por IA, né? E dá uma olhadinha, porque se parecer muito, muito, muito bonito e maravilhoso e vistoso, provavelmente foi inteligência artificial que fez. Isso acho que está tendo horrível. Todo dia alguém me manda uns negócios assim, você viu isso, você viu isso? E é tipo bonitão, brilha assim aos olhos, mas é mágico de Oz, acho que é a palavra para isso. Se você não assistiu, assista, porque ele vai responder muitas questões de... O Instagram é basicamente o mágico de Oz. Galera, acho que a gente passou um monte de termo dica boa, até no nosso grupo, Marcelo, a gente chama de ritual instagramável, né? Se não ritual instagramável, que lindo. Porque o pessoal às vezes posta aqueles rituais altamente instagramáveis, vamos dizer, vai fazer todo mundo olhar no Instagram e falar, nossa, que incrível. E não passa, às vezes, sei lá, de uma imagem de IA, como o Marcelo acabou de mencionar, ou então, no máximo, um turíbulo com incenso aceso, uma fumaça subindo, que não significa coisa alguma, né? Tipo... Cuidado com a make-up das coisas. Então, acho que é isso. A gente está chegando quase em 1 hora. Vamos fazer cada um das considerações finais. Então, Robson Belli, umas considerações e uma dica final aí. Bom, pessoal, minha dica para vocês é não acreditem em promessas de facilidade da magia. Se você acha que magia vai resolver os seus problemas, parabéns, você só vai estar adquirindo mais deles. Então, magia não é uma coisa muito similar a um miojo, o qual você coloca na água e daqui a pouco está pronto. Não é assim que funciona. Imagine que para você preparar esse miojo, você teria que fazer o miojo do zero, ou seja, pegar a farinha, misturar os ingredientes e fazer a coisa toda. E não é assim tão simples, não é só colocar na água e vai estar pronto. Então, tenha cuidado com quem promete facilidade demais. Magia não é algo simples, imediato. E outra coisa, se alguém algum dia te prometer prazo, em 21 dias essa magia vai estar funcionando, em 3 dias, em 7 dias, erga as mãos, vire de costas e corra o quanto você puder. E se você quiser conhecer um pouco mais de um trabalho sério, verdadeiro, relacionado à magia cerimonial, acessa aí enoquiano.com.br, a gente pode te dar umas indicações e até umas broncas para você te colocar você no caminho onde você vai poder aprender magia de verdade. Paulo Jacobina, suas considerações. Bem, o Robson já trouxe algumas coisas, a gente já também comentou várias coisas. Deixar como dica, pode parecer estranho, mas mago não se parece com mago. Entendeu? Se a pessoa está parecendo muito mago, ela não é um mago, entendeu? Ela não é um mago de verdade, ela está querendo se parecer com um mago. Então é importante que você tenha isso sempre em mente, né? Nada contra a pessoa usar um uniforme, uma roupa simples ou algo assim, mas perceba justamente essa indumentária que a pessoa está sempre usando, está aparecendo nos vídeos ou algo assim. Objeto ritualístico, ele é feito para ser utilizado no ritual.
Se a pessoa está utilizando esse objeto ritualístico no dia a dia, aquele objeto não é um objeto ritualístico. Ele é um objeto... tipo um enfermeiro, um médico que está andando de jaleco no meio da rua, tá no McDonald's com jaleco. Da pessoa andando para baixo, parecendo que ela quer mostrar que ela é um médico, ela quer mostrar que ela é um enfermeiro. Não faça isso. E como dica, eu vou dar 2 dicas, por sinal. Uma delas não mágica, mas que ajuda muito na mágica, é esse livro aqui, Lógica Socrática. Ela vai te ensinar a perceber muita falcatrua que tem por aí, né? E a segunda dica é conhecer a Pedra de Afiar, né? Nós somos uma associação filosófico-religiosa de caráter iniciático. Você pode vir estudar com a gente no nosso site, pedradeafiar.org, para ter conhecimentos de base, de fundamento, de desenvolvimento, mas, acima de tudo, para que você possa se conhecer e saber como exercer a sua prática mágica de maneira segura e prática em si. Caso você ainda não queira vir estudar com a gente, dá uma olhada no nosso canal, no youtube.com/Pedra de Afiar. A gente tem vários vídeos com os temas mais variados, né, falando sobre Kabbalah, sobre yoga, sobre várias coisas, mas sempre para te ajudar a se desenvolver como um ser. E, a partir daí, você realizar a sua prática mágica. André Correia, suas considerações finais e a dica. Cara, eu me perdendo conforme todo mundo foi falando, porque é tanta coisa que para falar. Acho que a principal é aprendam a se observar, principalmente assim no curso das coisas. Se questione, você está se sentindo à vontade onde você está? Né? Não é nem na introdução do processo, não é nem quando você vê a tela e é quando você já está lá dentro praticando ou está com um grupo. Você está se sentindo à vontade? Você está se sentindo pressionado de alguma forma? Estão fazendo com que você perca os seus familiares, que você faça escolhas que estão te ferindo, estão pedindo de verdade, estão pedindo para você tirar a roupa e você está ficando desconfortável. Cara, isso é uma red flag absurdamente, ou como o Marcelo disse, preta com uma caveira no meio. Tomem muito cuidado, porque tem muito disso por aí, muito criminoso fantasiado de espiritualista, né? Então tomem muito cuidado com isso. Agora, a questão de dinheiro, né? Se você quer jogar dinheiro no lixo, tem muito labachúrias por aí, né? Você não precisa ir num templo ocultista, você liga a TV, dependendo do horário, tá passando lá, inclusive tem a chave do Pix dele lá para você compartilhar. Se você quer ler sobre bruxaria, acessa lá André e o Farol no Instagram. Agora, se você quer jogar dinheiro em quem reza para você, e você pode ficar na preguiça maior, nós vendemos mentiras confortáveis, @Templo do Bezerro Solar, a primeira igreja com fins lucrativos, a subsidiária da Igreja dos Subgênios. Nós estamos aqui também para salvar a sua alma por um preço bem pequenininho. E a última dica, antes de eu finalizar, segue o canal e toca o sininho, porque se você chegou agora na magia, que é o objetivo desse post, né? Eu falo post, né? A gente gravou um podcast, na verdade. Essa entrevista, como eu falei, 590. Só que se você contar, não tem 589 entrevistas para trás, porque se a gente entrevista uma pessoa e depois a gente percebe que a conduta dela é picareta, ou ela pisou na bola, ou ela está fazendo merda, a gente simplesmente some com a entrevista. Então, uma das coisas muito importantes é você achar alguém no Instagram, achar alguém no TikTok, vem no Google ou no YouTube, digita o nome da pessoa e projeta o Mayhem. E aí você verifica se a gente entrevistou, porque a gente vai fazer as perguntas que ninguém mais faz. O Jacobina é um demônio. Então, o método do Pedra de Afiar ensina você a pensar. E aí o Jacobina faz as perguntas que, se o cara não sabe, ele passa vergonha aqui. Então, a ideia é essa. Então, porque tem muita gente, 590, né? É bastante gente. Mas a gente não entrevistou todo mundo, obviamente. Pode ser que essa pessoa que você está seguindo e tal não esteja aqui. Deixa o nome dela nos comentários, porque a gente vai atrás. Então, o nosso objetivo, a gente não tem problema de filiação política, partidária, se o cara é vegetariano, cara. A gente entrevista todo mundo. O nosso quesito
para participar do Projeto Mayhem é se a pessoa está fazendo um trabalho sério. Então, por favor, deixa nos comentários o nome das pessoas que você gostaria que a gente entrevistasse. Se você conhece elas, põe um link, põe um aviso, a gente vai atrás, né? Então, isso é uma boa dica. E se você deixar os links, deixar o negócio, e a gente não conseguir entrevistar, às vezes a pessoa é muito ocupada, às vezes é muito estrelinha, às vezes é superstar, tem vários motivos. Mas normalmente a gente consegue. Então, é um red flag também se a pessoa não está aqui. E outra coisa, se você gosta de determinado assunto, vai nas nossas playlists, porque a gente entrevistou pelo menos 10, 20 pessoas de cada um dos principais assuntos de todo o ocultismo. E ali a gente confia, e pelo menos enquanto a pessoa não fizer nenhuma besteira, não desvincular ali do caminho da luz, a gente está apoiando e está tentando levar para vocês a porta. E aí você entra no que você quiser, né? Aliás, ficou faltando essa, né? A pessoa que fala que é a verdade e que só o que ela faz, que é o caminho verdadeiro e único da magia, e só aquele sistema mágico que é o único e verdadeiro, bandeirinha preta com caveira. Foge desses negros. Dono da verdade é a pior raça que existe. Então é isso, gente. Eu vou finalizar com um beijão. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.